começar falando sobre essa novidade do presidente Lula. Agora há pouco voltou a acusar o governo de Israel de cometer genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza. Essa declaração ele deu durante um evento da Petrobras no Rio de Janeiro. Como eu disse há pouco, o Lula não chegou a comparar novamente o conflito com o Holocausto, que foi o estopim dessa crise diplomática entre Brasília e Tel Aviv, que acompanhamos durante toda a semana. Vamos trazer a nossa repórter de Brasília, Carolina Rosito, que tem os detalhes. Oi, Carol, boa noite. Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Foi isso, o presidente Lula falou publicamente pela primeira vez sobre o assunto, desde a repercussão negativa que acabou resultando nessa crise diplomática entre Brasil e Israel. Dessa vez, Lula não citou o Holocausto, mas voltou a defender o seu próprio posicionamento de que o governo israelense está praticando um genocídio contra o povo da Palestina. Também falou ali, defendeu mais uma vez a criação do Estado palestino e pediu para não ser julgado pelas críticas do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Essa declaração foi dada agora há pouco, hoje à noite, durante um evento da Petrobras, no Rio de Janeiro, e vem justamente após aliados do presidente, ministros palacianos, defenderem, aconselharem o presidente nos bastidores a voltar a fazer uma declaração para tentar contextualizar o que ele quis dizer na semana passada. Até a CNN trouxe também durante essa semana que o próprio Itamaraty via com bons olhos essa estratégia como forma de baixar a pressão às críticas a Lula em relação às críticas internas e externas. A gente lembra que depois que o presidente Lula fez a comparação da ofensiva israelense com o Holocausto, imediatamente o governo israelense considerou Lula persona não grata, até que ele se retratasse. Também teve em resposta ao governo o Brasil convocando imediatamente o embaixador do Brasil em Israel e ainda essa escalada da tensão pelas redes sociais, o que foi classificado até pelo próprio governo brasileiro, pelo Itamaraty, desproporcional. Aqui dentro, Thaís, vamos lembrar, Lula também recebeu críticas diretas do Congresso Nacional, de deputados, senadores, inclusive do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pedindo uma retratação, um pedido de desculpas em relação a essa comparação com o Holocausto. Cresceu também, ganhou força essa semana, um pedido de impeachment contra o presidente Lula, claro, pelas suas falas, por crime de responsabilidade. Na prática, a gente sabe que esse pedido não deve ir adiante, mas foi uma resposta do Congresso em relação ao seu posicionamento. A gente separou o trecho da fala do presidente agora à noite, quando ele toca nesse assunto, falando mais uma vez na questão do genocídio em Israel, na Palestina. Vamos ouvir. Quero dizer para vocês que, da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio.
Lorival Santana, já vou pedir para você explicar para a gente exatamente o que é a definição de genocídio, mas eu quero começar a nossa mesa de debates dando crédito à frase que eu disse agora há pouco na abertura, de que a conclusão política do que disse Lula hoje é de que ele não vai pedir desculpas, frase que eu ouvi do nosso convidado, Christopher Garman, um pouco antes da gente entrar ao vivo. Cris, eu já te pergunto, assim, qual o que vem depois dessa conclusão de que ele não vai pedir desculpas? Eu acho que, bom, primeiro, boa noite, um prazer estar aqui com vocês na CNN, mas acho que não vem como nenhuma surpresa que o presidente Lula não está pedindo desculpas. Nós temos todo o perfil do presidente, é um presidente que entra no seu terceiro mandato muito mais confiante em si mesmo. Ele demonstrou, em algumas instâncias, menos cautela com as palavras. E depois das medidas tomadas pelo governo de Israel, assim, a combinação dos dois colocou o presidente numa posição que ninguém esperava um pedido de desculpas. O presidente repetiu o uso da palavra genocídio, isso também não é novo. A gente tem que lembrar que a África do Sul entrou com uma petição na Corte Internacional de Justiça acusando Israel de cometer genocídio. O Brasil apoiou essa moção junto com vários outros países. O que o presidente não fez foi repetir a analogia com o Holocausto. Mas o importante da fala de hoje, deixando de lado as tecnicalidades do fato que o uso da palavra genocídio não é somente novo, é que ele deu um sinal claro que ele não vai pedir desculpas. E reafirmando a posição e as declarações dele no passado, que gerou toda essa controvérsia. Permaneço da visão, e isso foi amplo debate aqui na CNN várias vezes, que as repercussões diplomáticas permanecem modestas. Eu até gosto de comparar assim, a declaração do presidente Lula no caso da Ucrânia com esse caso aqui. Lembra quando o presidente Lula fez a comparação da guerra da Ucrânia, fazendo analogia que a Rússia e a Ucrânia, cada um tem que ceder e são culpados pela guerra. Essa declaração entrou em conflito direto com o interesse de segurança nacional na Europa e nos Estados Unidos. Interferiu com a política de segurança lá. Essa declaração sobre essa comparação com o Holocausto não interfere na política de segurança nacional, nem europeia, nem americana, porque Netanyahu é um problema político para ambos hoje. Certamente foi um equívoco diplomático, certamente a credibilidade do Brasil na política externa sofre um pouco com isso, mas é um degrau menor de seriedade. E acho que o fato do presidente não pedir desculpas não muda esse equilíbrio. Na prática, uma visão bem pragmática, racional, que o Christopher traz, Lorival. O presidente, houve muito questionamento, né, durante a semana. Será que o presidente Lula sabe o que é o Holocausto? Será que ele realmente entende o que foi o Holocausto? Para entender de onde ele tirou da cabeça dele de fazer aquela comparação, né? Que é uma comparação impensável. E a insistência no genocídio, mesmo com a explicação aqui bastante racional, politicamente racional do Christopher, também levanta dúvidas se o presidente sabe exatamente o que é o genocídio ou se ele sabe, mas ele vai insistir na retórica política. Bem, genocídio, segundo a Convenção sobre o Genocídio, eu estou com ela aqui na minha frente, significa qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial, ou religioso. Matar, causar sérios danos, submeter intencionalmente o grupo a condições de vida destinadas a causar sua destruição física, enfim, impedir o nascimento de crianças, transferência forçada de crianças do grupo para outro. Essas são coisas que a Rússia está fazendo na Ucrânia, né? Inclusive transferência forçada de crianças, milhares de crianças. Foi isso que levou ao processo, ao mandado de prisão contra o Vladimir Putin no Tribunal Internacional. Penal Internacional. No Tribunal Penal Internacional. São dois tribunais diferentes. Estou falando diferente do outro, do Tribunal Internacional de Justiça, né? Porque aquele é sobre crimes cometidos por uma pessoa, então por isso que tem mandado de prisão e tal. No caso do Tribunal Internacional de Justiça, que está estudando a situação de Israel, aí é realmente em relação a países, a governos e tal, né?
Bom, mas aí é uma questão de escala, né? Realmente, Israel está cometendo uma punição coletiva contra os palestinos. E isso é crime de guerra, é crime contra o direito humanitário, porque uma pessoa não pode ser punida por um crime que ela não cometeu. Então, assim, não tem sentido você matar dezenas de milhares de palestinos por causa das atrocidades cometidas pelo Hamas, e esses palestinos não estão envolvidos diretamente nessas atrocidades, certo? Então, é isso que Israel está fazendo. Aí você pode argumentar, bom, do ponto de vista militar é muito difícil cumprir o objetivo que o Netanyahu se autocolocou de desmantelar a capacidade de combate do Hamas, porque ele se esconde por trás dos civis. Isso é verdade. Eu estive 4 vezes na faixa de Gaza e vi o Hamas fazendo isso. Estive lá cobrindo guerras e vi isso acontecendo. Então, mas isso é um desafio militar para o Estado de Israel, que é um Estado que pertence às Nações Unidas. Então, ele tem uma voz na arena internacional que o Hamas, por exemplo, não tem, certo? Porque o Hamas é um grupo terrorista. Então, Israel tem os direitos de um Estado, membro da ONU, e as responsabilidades. Não dá para ter só os direitos, tem que ter os deveres também, né? E aí a lei define como são esses deveres. Então, Israel tem que responder por isso. Agora, daí a usar uma hipérbole, um exagero, né, chamar de genocídio, acaba desqualificando a crítica do presidente Lula. E, nesse sentido, ajuda o Netanyahu. Porque se um crítico, ainda mais um presidente de um país importante como o Brasil, usa termos que o desqualificam para o debate, ao criticar o governo de Israel, isso é bom para o governo de Israel, concorda? Então, ele está fazendo o jogo do Netanyahu, ele não está sendo efetivo, eficaz nessa crítica. Depois eu gostaria de comentar a comparação que o Christopher fez com a Rússia, a Ucrânia, que eu acho importante. Inclusive, é o nosso tema aqui seguinte, nós vamos falar desses 2 anos, acho que ali a gente cabe. Deixa eu trazer o Daniel para a roda. Daniel, a Carol Rosito, lá de Brasília, lembrou da reação e da cobrança do Congresso Nacional, das lideranças políticas, tem até pedido de impeachment aí sendo protocolado em Brasília por causa disso. Qual o teu termômetro aí para, depois dessa fala de Lula, se pode haver uma calmaria, inclusive na parte em que ele diz que é a favor de uma convivência harmônica do Estado da Palestina com o Estado de Israel e fala exclusivamente, diretamente ali sobre a responsabilidade do governo israelense? Veja, Thaís, a oposição acabou ganhando um presentão do presidente Lula porque estava sem uma pauta muito clara para estes primeiros meses de 2024 e acabou com essas declarações tendo razões, por mais que a gente conteste se isso é motivo ou não para impeachment, ou para a oposição até acionar o Tribunal Penal Internacional em Haia contra o presidente Lula, o fato é que ganhou-se uma bandeira que não estava presente. Então, Lula entregou de bandeja um presente para a oposição no Congresso. Como a gente tinha falado desde o início da semana aqui na CNN, um pouco ontem e hoje também, Lula não pediu desculpas, a gente vinha trazendo isso desde o início da semana, e não pretende voltar com toda a artilharia contra Israel. Ele pode falar em genocídio, mas já vinha falando em genocídio. O que ele não pretende fazer é escalar ainda mais a briga, expulsando o embaixador de Israel, por exemplo, ou, digamos, voltando a frases polêmicas como a que faz referência a Hitler e, por consequência, ao Holocausto. Isso não está no radar. O governo brasileiro não quer e espera de Lula, embora Lula seja muito dado a improvisos, espera que Lula não escale mais essa briga. Falar de genocídio, ele já falava antes do fim de semana passado. Agora, acho que a gente precisa aqui fazer um saldo da semana, de que nós terminamos esta semana, sinceramente, muito piores como país, como cidadãos, do que começamos esta semana. No seguinte sentido, Thaís, dando até um depoimento muito pessoal, os meus avós escaparam por meses, por questões de meses, meus avós paternos escaparam do Holocausto e se instalaram no Brasil. Meu pai nasceu como produto dessa fuga do Holocausto.
Eu não conheci meus avós paternos, mas eu cresci como já a segunda geração de imigrantes forçados ao Brasil, vendo na comunidade judaica gente com a marca de Auschwitz, por exemplo. Isso era uma lembrança muito comum e uma lembrança muito real. E aí eu percebo a nova geração, a juventude, que não teve o contato que eu tive, muito menos o trauma direto que os meus avós tiveram. Eu fico vendo essa nova geração achando que é normal um presidente da República comparar o que houve nos anos 40 na Europa com o que está acontecendo em qualquer outro momento histórico agora ou em qualquer outro lugar da história. Isso não é normal. Isso não é normal. Não é mesmo. O presidente anterior, no governo do presidente anterior, nós tivemos cosplay de Goebbels fazendo discurso na TV. Nós tivemos comparações absolutamente indevidas de medidas sanitárias com campos de concentração, e isso dói muito para quem é sobrevivente ou para os familiares dos sobreviventes. Sim. Agora, acho que pior ainda do que isso é o debate que se instaurou essa semana, porque abriu-se uma porta do inferno em que passou a ser normal ver textos na internet, como a gente cansou de ver ao longo desta semana, que o presidente estava dando uma oportunidade para que nós refletíssemos sobre o dilema do Holocausto. Não existe dilema para o Holocausto. Não existe. Não, você tem razão, Daniel. Foi ótimo você ter colocado aqui. Só vou fazer um adendo ao que você disse, que não são os jovens, não, meu caro. Muita gente que não viveu o Holocausto claramente, mas gente da minha geração, da geração do Lorival, aqui os 50 a mais, também endossando o que disse o presidente. Agora, Christopher, o Daniel deixa aqui ele fala assim, a gente terminou a semana muito ruim porque fomos obrigados a lidar com essa realidade, né, das pessoas tratando como uma normalidade o que disse o presidente. Do ponto de vista político, a semana do presidente terminou ontem no Alvorada com um happy hour, com as lideranças políticas, ou seja, é como se o presidente já tivesse um pouco selado um acordo, que pode ser frágil, mas um acordo de paz com a classe política em Brasília, deixando com o objetivo, inclusive, de deixar cada vez mais para trás a fala desastrosa do início da semana. Já ficou para trás, quer dizer, você tratou um pouco disso, assim, né, da gravidade, mas do ponto de vista político, Lula caminha agora sem precisar carregar o absurdo do início da semana? Eu acho que são esferas distintas de atuação e dinâmicas distintas. Então, se a gente fazer uma avaliação que terminamos uma semana pior do que começamos, sobre a postura do Brasil internacionalmente, e até perante a opinião pública domesticamente, essa afirmação é correta. Até pelo fato que o presidente Lula, muito claro que ele tem ambições de cumprir um papel geopolítico maior do que o peso geopolítico do país. E a única maneira que você pode cumprir essa função e ter um papel geopolítico de destaque maior é você ter credibilidade. E ter credibilidade de poder fazer um interlocutor em ambas as partes. O que o Brasil, com as declarações do presidente Lula, fez, ele está, até usando as palavras do Lorizal, se retirando de parte do debate, porque ele se descredencia nesse debate internacional. Então até assim, a ambição do presidente Lula já era muito difícil de cumprir, ainda mais quando você perde essa credibilidade do chamado soft power. Então, pagou-se um preço, não é? Não tem reiteração diplomática, não tem uma grande ordem, não é um custo diplomático de curto prazo, mas você perde essa credibilidade na esfera externa. Então, nesse sentido, terminamos a semana pior. Não é? Concordo com o Daniel, isso pode aglutinar, incentivar as redes, assim, a oposição, a mobilização nas ruas, sim. Mas quando a gente olha a dinâmica do Palácio Planalto com as lideranças no Congresso, aí é outro track. Eu acho que nós estamos, de fato, num ambiente... Terminamos a semana um pouco melhor do que começamos, avançaram as negociações da liberação das emendas parlamentares, apaziguaram um pouco os ânimos, a insatisfação ainda está muito grande, mas eu acho que um não necessariamente interfere no outro, no que diz respeito ao orçamento no Congresso. Então, acho que o fato que o Congresso termina
com um sinal mais construtivo, não é um sinal, não representa que não está carregando o custo das falas do presidente no início da semana. Lorival, a gente tem um minutinho, mas eu quero te ouvir sobre o tempo que você ainda enxerga para essa história continuar tendo peso político no Brasil. No Brasil? O presidente Lula, claramente, se é que há uma estratégia por trás disso, acho que a estratégia é de polarizar, né, assim, e de galvanizar o apoio da base da qual ele já dispõe. Né? De certa forma, ele está desistindo da base evangélica, que tem mais ligação com Israel. Né? Assim como no campo internacional, ele está desistindo da credibilidade, como disse o Christopher, como interlocutor do Ocidente, né? Assim, dos Estados Unidos, Europa. Dos emergentes também? Não, aí optando pelos emergentes, optando pelo sul global, porque na África, em parte da América Latina, essas declarações reverberam positivamente. Então, como você disse, ele escolheu um lado, ele ficou ali. É claro que nos grandes debates que interessam ao mundo sobre a Amazônia, a transição energética, mesmo o combate à pobreza, o Brasil ainda terá um papel. E por isso, e como o Brasil nesse sentido é maior do que o Lula, para usar a imagem naquilo que o Brasil é grande, ele é maior do que o Lula e vai adiante, no comércio também, né? Agora, naquilo que o Lula tenta ser maior que o Brasil, ele não vai atingir os objetivos dele, a não ser no sul global e na base interna dele. Ficou claro? Ficou super claro, ficou mais do que claro, Lorival, como sempre, né, meu caro? Vamos fazer